Fala, galera dos bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Para vocês que estão chegando aí no nosso canal, já peço para clicar nesse botãozinho vermelho da tela e se inscrever aqui nos bastidores. É fundamental você, botafoguense, ser inscrito aqui no nosso canal. Não esquece, galera, de ativar o sininho aí para receber as notificações com o nosso conteúdo aí, só falando do Fogão. Galera, o vídeo de hoje aí eu vou passar aí a atual situação do Botafogo. São informações importantes que trazem ao torcedor um cenário de como está aí o nosso clube. Bom, a última semana, essa semana foi uma semana muito conturbada, muito em função das eleições do Botafogo que se aproximam, dia 24 de novembro. Então, normalmente, o período eleitoral ele é assim, as coisas ficam mais afloradas. Mas eu quero entrar no mérito da questão da SA. Primeiro, uma pergunta que o torcedor do Botafogo faz. Rafa, a SA é fato ou fake? É fato. Eu conheço o projeto, tá? Eu conheço alguns investidores. Eu converso com alguns investidores. A sua maioria dos investidores são botafoguenses. Tem gente de fora? Tem gente de fora, Rafa. A SA está de pé ainda? A SA, gente, está de pé ainda, porém, ela não vai acontecer num curto espaço de tempo. E por que eu vou falar isso? Para a gente entender essas questões, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Em 2019, o cenário era que o Botafogo precisava arrecadar ali algo em torno de 330 milhões de reais. Tá? No ano de 2020, essa conta ela mudou. Né? A gente teve um novo cenário, que teve também a pandemia, que atrapalhou bastante. Então são várias coisas que fazem com que essa conta mude. O Botafogo chegou no número na casa de 250 milhões. E o Botafogo arrecadou algo em torno de 200 milhões. Então, se a gente observar, faltariam hoje para fechar a SA 50 milhões de reais. Aí uma pergunta que os torcedores falam: Rafa, não pode pegar esses 200 milhões de reais e fazer a operação, em colocar o projeto para rodar? Não. Por quê? Porque o projeto ele é formatado, né, dentro de garantias, de regras que façam ao investidor garantir o seu resultado do investimento. Né? Você tem que pagar e negociar os credores, você tem que investir no futebol, você tem uma série de operações, né, que você precisa captar um determinado X de dinheiro, e esse X são 250 milhões. Se você arrecadou 200, a operação não pode ser feita. Essa é a questão. E é uma informação oficial e importante, tá? Para as pessoas entenderem esse ponto. O segundo ponto que eu queria passar aí para a torcida do Botafogo é que o Laércio se afastou porque existe algum tipo de situação. Gente, nunca faltou apoio do clube ou de quem quer que seja ao Laércio, tá? Inclusive, eu tenho certeza que a iniciativa da Botafogo ainda não acabou, né? Mas ela não vai acontecer num curto espaço de tempo, tá? Então, assim, a gente pode esperar aí as eleições no Botafogo, a gente pode esperar uma nova formatação. Inclusive, envolve a questão do Botafogo ficar na Série A, como envolvia também em 2019. Por exemplo, se o Botafogo cair para a segunda divisão, né, isso não vai acontecer, mas olhando por esse cenário,
a gente teria que ter um aporte de mais 70 milhões de reais, além dos 250 de hoje. Então, para vocês verem que o projeto ele é mutante, né? Ele muda bastante conforme a configuração de cada ano. A foto de 2019 era uma, a foto de 2020 é outra e a foto de 2021 será outra, né? E aí a gente chega ao ponto de entender que falta 50 milhões de reais, tá? Quais seriam as alternativas aí? Primeiro, a torcida do Botafogo apoiar o projeto do Laércio, né? É importante essa movimentação para que o Laércio continue no projeto, e ele continua, tá? Mas ele tem a vida dele, tem as questões pessoais, né? Os próprios investidores, eles têm o seu tempo para que isso seja feito, né? Você há de convir que a pessoa tem um dinheiro ali, ela quer investir no formato Botafogo. Se esse formato não sai, ele vai pegar o dinheiro dele, ele pode investir em qualquer outra coisa, né? O lado bom nessa história é que, em sua grande maioria, eles são botafoguenses. Isso ajuda, porque eles entendem o momento e também acreditam no projeto. Não é só botafoguense que tem no projeto, é outra coisa importante para falar, para dizer. Portanto, a configuração aí que a gente precisa é fechar essa conta dos 50 milhões de reais, né? O que poderia ser feito? Alguém, a torcida, ou os Moreira Salles se convencerem, os irmãos, que não adianta ele entregar um centro de excelência para o Botafogo se o clube está num estado falimentar e não consegue rodar o projeto SA. Não adianta isso acontecer, é até incoerente, né? Agora, é preciso que essa conta seja fechada. Então, assim, eu como torcedor faria um apelo para que eles fechassem essa conta. Eles têm plenas condições, tranquilamente, de fechar essa conta. Não é também um dever e uma obrigação deles, né? Agora, a torcida do Botafogo, né, ela tem que ser engajada. Engajada em quê, Rafa? Não adianta a gente ser engajado só na reclamação. É fundamental a torcida do Botafogo protestar, a torcida do Botafogo se manifestar, mas é fundamental também a gente discutir um amplo debate e formas para que as coisas mudem no Botafogo, independente de quem está lá dentro. Rafa, você acredita que o presidente do Botafogo, quem entrar no Botafogo vai mudar essa situação? Não. Por que não vai mudar a situação? Por mais honesto que ele seja, tá? Quando ele entra no Botafogo, a situação ali que ele vai pegar faz ele tomar atitudes que sejam em desagrado à torcida do Botafogo, né? Por conta da situação do clube. Portanto, qualquer presidente que entrar lá, ele não consegue rodar o clube. É lógico que uma gestão profissional, a médio e longo prazo, ajuda no processo. Mas as necessidades do Botafogo de hoje pedem a entrada do projeto SA para ontem, tá? Então é isso que a gente tem que focar. Debater eleição é uma coisa assim, em segundo plano. O primeiro plano é a entrada do projeto SA dentro do Botafogo, capitaneado pelo Laércio, né? Que é uma pessoa que se mostrou ao longo desse processo qualificada e juntou, dentro de um período aí de uma pandemia, hoje, 40 investidores que podem colocar no Botafogo 200 milhões de reais. Falta pouco para a gente concluir isso. Então não tem nada perdido, tá? Esqueçam o momento eleitoral do Botafogo. Foquem na situação da entrada da SA no Botafogo, que só esse projeto pode, a curto espaço de tempo, modificar as coisas no Botafogo, para que nesse processo, e ainda tem chão ainda, gente, para que com esse processo a gente possa voltar a ter os resultados esportivos que tanto a torcida merece. Eu deixo aqui uma sugestão à torcida do Botafogo, e isso é possível fazer, tá? Não acredito que nesse momento
Mas assim, é possível a gente debater, é possível a gente fomentar, é possível a gente engajar para que o momento que isso for feito, a gente esteja preparado e já com amplo debate sobre esse tema. O que eu sugiro para a torcida do Botafogo? A criação do fundo investidor dos torcedores do Botafogo. Como seria esse fundo? Registrado ali no cartório e seria aplicado na SA. O que seria isso aí? Nada mais é do que um fundo, né, que vai reunir 10 mil, 20 mil, 30 mil botafoguenses, né? E esse fundo formado ali com pessoas capacitadas, né, como um fundo tem que ser, ele vai se ramificar, vai se personalizar numa pessoa, como se fosse um investidor. Então, se a gente tem 40 hoje, a gente passaria a ter 41. E esse 1 seria a torcida do Botafogo. Qual é o nosso ganho? Primeiro, o simbolismo de você, torcedor do Botafogo, estar participando desse projeto. Segundo, a gente pode ser, dependendo do que seja arrecadado nesse fundo, a torcida ter uma participação grande nesse processo. Se a gente arrecadar, por exemplo, 50 milhões de reais, você tem ali metade da operação, metade não, você tem uma grande participação na Botafogo SA, né? Você teria ali 1/5, né, dos investimentos feitos na SA. Pode ser 30 milhões, 20 milhões, 5 milhões, enfim, você estaria ajudando a fechar essa conta. Então, o caminho do Botafogo é esse. A gente tem que buscar soluções, tá, para que seja fechada a conta da Botafogo SA. E a participação de você, torcedor do Botafogo, é muito importante. Primeiro opinando, tá, dando a sua sugestão, fazendo uma crítica construtiva, debatendo amplamente aí o tema, né, e entendendo que nada está perdido no Botafogo, tá? O Botafogo precisa desse projeto, da entrada desse projeto SA no clube, tá? Precisa, paralelo a isso, de uma implementação de uma gestão profissional, porque não é só o futebol que se resume ao Botafogo. O Botafogo envolve outras questões também, tá? E a gente tem que buscar junto aí um caminho para que a torcida do Botafogo seja engajada numa causa e que seja participativa. Esse fundo dos torcedores do Botafogo, esse dinheiro não estaria na administração atual do Botafogo ou na próxima que vai vir. É um fundo normal que reúne torcedores do Botafogo, né? E aí tem vários níveis ali de investimento, e isso vai se tornar um torcedor do Botafogo, né? Fundo de investimento torcedor do Botafogo, que vai ser mais um dentro do projeto do SA. Fica aqui uma sugestão de um torcedor do Botafogo para a gente debater junto à torcida, junto aos advogados, aos contadores, pessoas aí que entendem em fundo de investimento, da gente criar essa célula nova, né? Quem quiser aí, que for do mercado, quiser entrar em contato aqui com o Rafa, será um prazer aí conversar com vocês e a gente avançar nesses moldes aí. Valeu, galera! Senta o dedo no like aí, sua participação é muito importante aqui no nosso canal, não deixa de comentar nesse vídeo. Um abraço a todos, fogo neles!